A história desta terra é longa e cheia de sabedoria. Nos bandos de São Miguel do Arrozal, um distrito pequeno espremido entre morros secos e velhas estradas de barro, havia um cemitério antigo, daqueles com túmulos tortos, anjinhos quebrados e cruzes enferrujadas apontando para um céu quase sempre sem lua. Ninguém gostava de passar perto dali depois do pôr do sol. Desde criança, o povo ouvia falar que almas penadas rondavam o lugar, mas o medo maior mesmo não era de morto, era do que caçava entre os mortos. Diziam que uma criatura aparecia todo mês de lua cheia, andando torta, uivando baixo, cheirando a terra revirada e carne úmida. Ninguém sabia de onde veio, mas todo mundo sabia o nome: o lobisomem do Arrozal. E quem tinha que lidar com aquilo, querendo ou não, era o vigia do cemitério, seu Ramiro, homem de 50 e tantos anos, duro como casca de angico, magro, rosto marcado pelo sol e pelo pouco sono acumulado de anos vigiando gente que já tinha partido. Ramiro não acreditava em lobisomem, achava que era invenção do povo para provocar medo. O que ele realmente temia eram vivos, ladrão de túmulo, bêbado, moleque querendo bagunçar. Morto ele respeitava, mas não temia. Mas o que aconteceu naquela noite fez Ramiro mudar tudo que acreditava. Era a véspera de uma sexta-feira de lua cheia, e o céu parecia feito de prata molhada. A luz refletia nas pedras dos túmulos, fazendo cada cruz projetar uma sombra torta e gigante no chão. Um vento gelado varria o Campo Santo, trazendo consigo um cheiro de mato podre. Ramiro estava sentado na guarita, tomando café ralo, quando ouviu o primeiro som. Não era uivo, nem grito, era um raspar, como se unhas longas arranhassem a parede de pedra do fundo do cemitério. Ele olhou pela janelinha. Nada. Depois veio um segundo som, uma respiração pesada, profunda, quase humana, mas com um rosnado abafado no final. Aquilo fez os pelos do braço dele se eriçarem. Ramiro pegou o lampião e a espingarda véia, mais ferrugem que outra coisa, e caminhou devagar pelo corredor de túmulos. A cada passo o barulho ficava mais perto, mais fundo, como se tivesse ao lado de cada sombra torta. Chegando perto do jazigo da família Carvalho, ele percebeu pegadas no chão. Não eram de cão nem de gente, eram compridas, uns fundos buracos, unhas marcadas na terra. Era como se uma criatura andasse meio ereta, meio apoiada nas mãos, fazendo o chão tremer leve. Ramiro sentiu o coração batendo gogó, mas continuou. De repente, a lamparina apagou sozinha. O vento parou. O silêncio ficou tão absoluto que parecia que até o ar tinha congelado. Foi nesse instante que ele ouviu um uivo, longo, profundo, que parecia vir das entranhas da terra, tão forte que fez as tejas da capelinha tremer. Ramiro trancou os dentes, levou a espingarda ao peito e caminhou em direção ao velho mausoléu abandonado, onde ninguém enterrava mais ninguém. Ali, as histórias diziam que morava a coisa. Quando ele chegou à porta enferrujada, viu que estava aberta, como se alguma coisa muito forte tivesse empurrado de dentro para fora. A corrente que prendia a porta estava rompida, o cadeado estilhaçado. Ramiro respirou fundo e entrou. Dentro, o cheiro era horrível, uma mistura de sangue velho, pelo molhado e terra úmida. A luz do céu entrava por uma brecha no teto, iluminando o centro do mausoléu. Foi quando ele viu uma criatura enorme, com o corpo arqueado, costelas saltadas, pelos escuros grudados de suor. As mãos eram mais longas que de homem, com unhas curvas e grossas. A cabeça parecia de lobo, mas distorcida, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Os olhos eram duas brasas vermelhas vivas, pulsando como fogo preso. O lobisomem estava agachado sobre um túmulo aberto, rosnando baixo como um aviso. Ramiro engoliu seco.
A criatura levantou devagar e ficou de pé, mais alta que qualquer homem. O vento passou e o cheiro de morte invadiu o peito do vigia. O monstro virou o pescoço, estalando cada osso como um graveto seco, e olhou direto para ele. Não houve tempo para pensar. O lobisomem avançou. Ramiro disparou a espingarda, mas a bala bateu no peito da criatura e ricocheteou, como se tivesse acertado pedra. O bicho tombou para trás só por reflexo, mas levantou na hora, mais furioso ainda. O vigia correu entre os túmulos, desviando de cruzes, tropeçando em pedras. O lobisomem vinha atrás, rápido, pesado, rasgando o chão. Cada passo parecia um baque de tora caindo. Ramiro se escondeu atrás de um mausoléu e tentou controlar a respiração, mas o monstro já farejava. Era como cão bravo com farapurado. O lobisomem deu um salto e caiu em cima do túmulo ao lado, afindando a tampa de cimento. Ramiro correu de novo, subindo a ladeira que dava para a cruz grande de ferro no alto do cemitério. Ali, a luz da lua batia forte. A sombra da cruz se estendia quase até a estrada. Ramiro não tinha armas, não tinha força, não tinha chance. Mas tinha fé. Ele arrancou a cruz pequena de madeira do colar que sempre usava, ergueu bem alto e gritou: "Se tu é bicho das trevas, aqui tu não me leva." O lobisomem avançou, mas não chegou. Quando a luz da lua bateu na cruz, o lobisomem recuou como se tivesse sido queimado. Ela uivou alto, um som que parecia metade dor, metade raiva. A pele dele fumegou, pelos caíram do rosto, o corpo tremia como se estivesse rasgando de dentro para fora. Ramiro não acreditava em nada disso até aquela noite, mas ali, na frente do bicho, viu com os próprios olhos. A criatura convulsionou, caiu de joelhos e começou a voltar ao normal. Aos poucos, a forma monstruosa se dissolveu e revelou um homem. Um rapaz novo, magro, rosto sofrido, que morava na vila próxima. Era conhecido. Beto Alcântara, o filho caçula da família Alcântara. Diziam que ele sumia todo mês de lua cheia e ninguém sabia para onde. Agora sabiam. Ele estava fraco, ensanguentado, olhar perdido. Tentou falar, mas só conseguiu sussurrar: "Me desculpa, eu não queria." Ramiro ficou olhando, sem saber o que fazer. Mas naquele instante, antes que ele pudesse ajudar, um último tremor passou pelo corpo do rapaz. Ele caiu para trás e desmaiou. O silêncio voltou para o cemitério. Ramiro chamou ajuda na vila. 3 homens trouxeram o rapaz ainda inconsciente. A notícia correu como um rastelho de pólvora. A mãe dele chorava, dizendo que o filho sofria desde pequeno, que nascia estranho, que já tinham tentado cura na igreja e na reza de benzedeira, mas a coisa parecia mais forte do que tudo. O padre da vila chegou, examinou o rapaz e disse: "Isso aí não é maldição herdada, é maldição dada. Alguém rogaram isso nele." Depois daquela noite, ninguém mais viu o lobisomem. Beta ficou meses prostrado, quase não falava, como se tivesse sido quebrado por dentro. Alguns diziam que ainda murmurava uivos quando o vento soprava forte. Quanto a Ramiro, o vigia nunca mais foi o mesmo. Continuou trabalhando no cemitério, mas agora, toda a lua cheia, acendia 3 velas ao redor da cruz grande e ficava sentado na guarita, vigiando o escuro, esperando o que quer que fosse aparecer primeiro: o lobisomem ou o silêncio. E até hoje, quem passa pelo cemitério de São Miguel do Arrozal jura que, em certas noites, dá para ouvir um uivo baixo vindo dos fundos. Não é forte, não é de ataque, é mais de tristeza, como se a criatura ainda caminhasse por lá procurando o vigia que um dia enfrentou o impossível, armado só da fé que ele mesmo nem sabia que tinha. A botija que chorava de noite. No sertão de Riacho Seco, existe uma história que o povo até hoje fala baixinho, como quem tem medo de acordar coisa que deve ficar dormindo. É a história de uma botija que nunca deveria ter sido retirada do chão e do homem que pagou o preço por mexer com o que não era seu. O nome dele era Zé Bindó, um roceiro teimoso, magro, cheio de ambição e com uma mania estranha.
ele via dizendo que tinha nascido para ser rico, que Deus não ia deixar ele morrer pobre. Só que, em vez de trabalhar dobrado como a maioria, Zé Bindol vivia atrás de botija. Qualquer cochicho na feira ele escutava. Se alguém falasse que via um fogo vivo de noite, ele corria lá. Se alguém sonhava com um velho barbudo apontando para o chão, ele ficava dias cavando. Era um desespero. O povo sabia que Zé Bindol tinha atravessado o limite quando ele começou a andar com uma lamparina velha e um saco de pano pendurado no ombro, dizendo que uma hora o ouro aparece e eu vou estar pronto. Mas a botija que mudou tudo apareceu numa noite de chuva fina. Zé Bindol morava numa casinha simples, perto de uma vereda onde ninguém gostava de passar depois das 6 da tarde. Ele estava quase dormindo quando ouviu 3 batidas secas na porta. Não era vento, não era bicho, era a batida de gente. Ele ficou com o coração disparado, acendeu a lamparina e abriu devagar. E lá estava um homem, ou algo que parecia homem, completamente encharcado, chapéu cobrindo o rosto, a pele pálida como barro molhado. Não falou nada no começo, só apontou para o chão, atrás da casa. Zé Bindol tentou puxar a conversa. O que foi, cristão? Tá perdido? O homem levantou o rosto devagar. Os olhos eram fundos, muito fundos, como poços sem água. E a voz parecia vir de dentro da terra. A botija é tua, se tu tiver coragem de pegar. Zé Bindol abriu um sorriso que iluminou o sertão inteiro. Era tudo que ele queria ouvir. Perguntou onde estava e o homem respondeu: tá debaixo do pé de gameleira velha, mas tem dono, e o dono não gosta de ser incomodado. Quando Zé Bindol piscou, o homem sumiu. Não correu, não andou, sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O roceiro não pensou 2 vezes. Pegou a enxada, a lamparina e foi para a gameleira, que ficava a uns 300 metros da casa. Era uma árvore antiga, enorme, que parecia um gigante retorcido no escuro. O vento fazia um barulho estranho, como se alguém estivesse chorando dentro da copa. Zé Bindol começou a cavar. Cada batida da enxada parecia ecoar dentro da terra. Ele cavava mais rápido, a respiração pesada, o suor escorrendo, até que ouviu um som oco. Tum! Era o sinal. Ele caiu de joelhos, cavou com as mãos, jogou terra para todo lado, até que viu algo redondo, de barro queimado, tampado com cera velha e pedaços de pano podre. Era a botija. O coração dele quase saiu da boca. Ele levantou o pote, mas a botija estava quente, muito quente, como se tivesse sido tirada do fogo há segundos, e tremia. Sim, tremia. Zé Bindol ficou assustado, mas a ambição falou mais alto. Ele bateu a botija no chão com força, a tampa rachou, abriu e um clarão dourado iluminou tudo ao redor. Era ouro, moedas, anéis, pedaços de metal antigo, coisa de encher os olhos de qualquer um. Mas junto veio um cheiro forte, como se fosse terra molhada, misturada com vela apagada, e no meio do ouro, um fio de cabelo, comprido, preto, preso dentro da botija como se tivesse sido enterrado junto. Zé Bindol jogou o cabelo longe e correu com o ouro para casa, rindo igual doido. Enterrou tudo dentro do chão da cozinha, tampou com tábuas e dormiu em cima, deitado no chão, abraçado ao segredo. Mas o sossego durou pouco. Na primeira noite, ouviu alguém arranhando a porta. Uma almeia comprida, lenta. Na segunda noite ouviu passos arrastados, como se alguém tivesse puxando uma perna quebrada. Na terceira noite ouviu um choro baixo, muito baixo, vindo de dentro da terra da cozinha. Quando ele acendeu a lamparina, a chama inclinou para o buraco onde ele havia enterrado a botija, como se algo respirasse lá dentro. Zé Bindol começou a ficar fraco, quase não comia. Os olhos fundos, olheiras fundas,
A barba crescia torta. Ele dizia que não era doença, era a boteja chamando. Veio um dia que ele acordou com a sensação de que alguém estava sentado no peito dele. E estava mesmo. Um vulto escuro, pesado, sem feiço, só uma sombra com cheiro de vela velha. Ele tentou mexer o braço, mas não conseguiu. A coisa falou: eu disse que tinha dono. Zé Bindó perdeu a voz. A sombra tocou a garganta dele com um dedo gelado e completou: se o ouro sai do chão, o dono sai também. A sombra desapareceu. Naquela manhã, Zé Bindó correu até o padre, desesperado, dizendo que tinha que devolver a botija. O padre tentou ajudar, chamou gente para orar, mas ninguém teve coragem de ir até a gameleira. Zé Bindó foi sozinho. Quando chegou lá, o chão estava mexido, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Ele começou a desenterrar o ouro, mas não achou tudo, só metade. A outra metade tinha sumido, e atrás dele, bem atrás, ele ouviu a voz: o resto eu vim buscar. Zé Bindó correu como nunca correu na vida. Entrou em casa, trancou a porta, botou mesa, botou cadeira, botou tudo. Mas o choro começou de novo, debaixo da terra da cozinha. Naquela noite, ninguém mais viu o Zé Bindó vivo. Quando o povo foi pela manhã, encontrou a porta aberta, a casa toda revirada e o chão da cozinha estourado, como se algo tivesse saído de dentro. Zé Bindó estava na gameleira, sentado, encostado no tronco, com um sorriso estranho no rosto e sem sombra. E no buraco onde ele tinha cavado a botija, alguém tinha escrito na terra: o que é do morto, fica com o morto. Até hoje a gameleira de Riacho Seco é evitada. O povo diz que de vez em quando, nas noites de chuva fina, dá para ver um homem magro, curvado, cavando sem parar, e dá para ouvir, bem baixinho, a botija chorando. O vaqueiro que conversava com o vento. Dizem nas bandas do Sertão do Cipó que existiu um vaqueiro chamado Juvino Ferreira, um homem de fala mansa, alma grande e jeito solitário. Quem encontrava Juvino pelas veredas, montado em seu cavalo estrelo, chapéu de couro cobrindo metade do rosto, sempre dizia a mesma coisa: esse aí vive conversando com alguém que a gente não vê. E vivia mesmo. Mas não era com gente, era com o vento. Desde pequeno, Juvino tinha esse negócio de ouvir o que ninguém ouvia. Tudo começou quando ele perdeu o pai, ainda menino, com só 7 anos nas costas. Naquela seca braba que rachava o chão, o velho seu Fideralço, vaqueiro dos bons, partiu numa febre que ninguém soube explicar. No velório, enquanto todo mundo chorava, o menino ficou parado olhando para a porta da casa. O vento entrava devagar, balançando a lamparina, e ali ele ouviu pela primeira vez uma voz suave, distante, mas clara o bastante para nunca mais esquecer: eu tô aqui, meu filho, eu tô aqui. Ele não contou para ninguém. Achou que era só saudade inventando coisa. Mas nos dias seguintes, toda vez que a brisa passava pelas frestas da janela, voltava aquela presença. Às vezes parecia um aviso, às vezes só um conforto manso. Não era medo, era como ter o pai ali de novo, cuidando dele. A mãe dele vivia dizendo: esse menino conversa com o vento, puxou pro pai, que era doido por esse sertão. E ele cresceu assim, com aquele segredo no peito. Quando virou homem feito, escolheu ser vaqueiro, como o pai tinha sido, e foi companheiro fiel de um cavalo famoso no sertão, Estrelo. O bicho era branco com manchas castanhas, forte demais e tão inteligente que parecia entender mais do que gente. Muita gente dizia que Estrelo só obedecia a Juvino, e Juvino respondia que não era obediência, era amizade. Era como se os dois tivessem o mesmo pensamento. Quem passava a noite pela fazenda jurava ter visto Juvino conversando baixinho com o cavalo, e o cavalo respondia, relinchando, batendo o casco, movendo a cabeça como quem participa da conversa. O tempo passava e Juvino vivia sua vida simples.
Tocava boiada, ajudava vizinhos, resolvia briga de família, cuidava da mãe e sempre prestava atenção ao vento, que soprado forte ou manso sempre trazia alguma coisa. Mas tudo mudou no ano da grande tormenta. Era fim de tarde quando o céu ficou esquisito. As nuvens se ajuntaram num cinza pesado, mais rápido do que o normal. Os pássaros sumiram de repente. E o vento veio diferente. Juvino, na pequena casa de taipa onde morava, preparava a janta quando sentiu a ventania bater no telhado, sacudindo as telhas como se alguém tivesse pulado em cima. A janela abriu sozinha, o candeeiro apagou e uma rajada forte entrou, trazendo uma voz que ele não ouvia daquele jeito desde criança. A voz não era mansa, era urgente. "Corre, meu filho, corre para a grota do Angico, agora!" Juvino gilou. O vento nunca tinha gritado com ele. Ele jogou a panela de lado, pegou o chapéu e saiu correndo. Pulou na sela de Estrelo e partiu estrada fora, sem nem fechar a porta da casa. O cavalo disparou como se tivesse ouvido o recado também. O vento batia no rosto de Juvino com tanta força que parecia empurrar ele para frente, guiando o caminho. No meio da estrada, uma rajada quase tirou o chapéu dele e a voz voltou, mais aflita ainda. "Depressa, eles estão presos!" O coração de Juvino batia tão alto que parecia acompanhar o galope de Estrelo. Quando ele dobrou a curva da grota do Angico, viu o clarão. Um fogo enorme, daqueles que sobem sem fazer barulho, iluminava a noite toda, como se fosse o de dia. O fogo cercava um curral velho e lá dentro se ouviam gritos de criança. 5 meninos, filhos de vizinhos, tinham ido brincar escondido e ficaram presos quando o fogo se fechou ao redor. Juvino pulou do cavalo, amarrou Estrelo numa estaca e rasgou um pedaço da própria camisa, molhou o pano numa poça de lama e amarrou no rosto para não respirar tanta fumaça. Sem pensar 2 vezes, entrou no fogo. As chamas pareciam dentes querendo rasgar a pele. A fumaça cegava. O calor era tão forte que fazia o ar tremer. Mas ele foi. Pegou a primeira criança, carregou nos braços, saiu correndo e entregou para quem estava do lado de fora. Depois voltou. E voltou de novo. A cada ida, o fogo ficava mais brabo. Na terceira criança, as pernas dele já estavam tremendo. Na quarta, as mãos queimavam como brasa viva. Na quinta, ele quase caiu. Mas então ouviu um chorinho fraco, quase sumindo. E naquele momento foi como se o vento empurrasse ele de volta, levantando o corpo cansado. Juvino entrou mais uma vez e saiu com o último menino nos braços. Assim que passou pelo portão, o curral desabou atrás dele, tomado pelo fogo. As mães chegaram aos prantos, abraçando os filhos, tremendo dos pés à cabeça. Quando viram Juvino caído no chão, queimado, exausto, perguntaram: "Juvino, por amor de Deus, quem te avisou? Ninguém viu esse fogo começar?" Ele respirou fundo e respondeu baixinho, quase tropeçando nas palavras: Foi a pá. Foi o vento." Ninguém duvidou. O sertão inteiro já conhecia a história do vaqueiro que conversava com o vento. Mas naquele dia, pela primeira vez, todos acreditaram de verdade. Estrelo relinchava alto, como se comemorasse junto. Juvino passou semanas embaixado, com os braços cheios de queimaduras. Mesmo assim, nunca reclamou. Dizia que toda dor valia a pena, porque nenhuma criança se feriu gravemente. Durante a recuperação, o vento vinha visitar. Às vezes soprava devagar, batendo na janela como mão que chama. Outras vezes vinha mais forte, trazendo um recado. Numa noite dessas, o vento trouxe uma frase que ele nunca esqueceu. "Você salvou os filhos dos outros, meu filho, como eu queria ter salvado você daquele sofrimento quando era pequeno. Mas agora eu estou em paz." Juvino chorou baixinho, lembrando do pai. O tempo passou e o vaqueiro virou referência no sertão. Todo mundo respeitava ele. Mas Juvino continuou como sempre. Simples, trabalhador, amigo de Estrelo e atento ao vento. Ele dizia que às vezes o vento dava conselhos, outras vezes avisava de perigo, e em noites de lua cheia ele jurava que dava para ouvir o riso do pai misturado com o som das folhas. Já velho, com o rosto marcado pelo sol e pelas histórias, Juvino gostava de sentar na porta da casa, olhando o horizonte. Estrelo, já também idoso, ficava deitado ao lado, ruminando a vida. Numa madrugada diferente, o vento soprou forte. Forte como na noite do incêndio. Forte como na infância. E então, a voz veio clara, serena,
quase como um abraço. Tá na hora de descansar, meu filho. Na manhã seguinte, encontraram Juvino sentado na cadeira, chapéu no colo, rosto tranquilo, como quem adormeceu no meio de uma boa prosa. Ao lado dele, Estrelo soltava um relincho baixinho, triste. E bem ali na porta da casa, uma rajada forte passou, balançando tudo, como se o pai tivesse vindo buscá-lo de vez. Ainda hoje, quando o vento corre pelas caatingas do sertão do Cipó, o povo diz que é seu Fideralço, o pai. E quando o vento passa mais manso, suave, quase cantando, dizem que é Juvino, respondendo. Um pai e um filho. 2 vaqueiros que continuam conversando com o vento para sempre, guardando o sertão como velhos amigos da natureza. Ninguém sabe ao certo quando começou o dom do benzedor Benedito Fragoso. Uns dizem que nasceu com ele, outros juram que recebeu depois de um susto grande, quando quase morreu de febre ao cair num açude ainda menino. Só se sabe que, a partir de certa idade, os mortos começaram a procurá-lo, e ele, sem querer, passou a ser ponte entre 2 mundos. Benedito sempre foi um homem diferente. Tinha o olhar parado, profundo, que parecia enxergar além da carne. A fala era mansa, mas firme. A mão era leve, mas resoluta. Sabia rezas fortes, simpatias antigas e o uso de cada erva que crescia no sertão. Quem o via passando pelas estradas de terra, de chapéu de couro e camisa surrada, sabia. Ali ia um homem que carregava mais segredo do que muitos livros juntos. Ele vivia numa casinha simples, de taipa, com um alpendre onde o vento fazia a lamparina dançar. Ali ele benzia gente, rezava, ouvia desabafos e, principalmente, esperava pelos sonhos. Não porque queria, mas porque o destino quis assim. O primeiro sonho estranho aconteceu quando ele tinha uns 35 anos. A mãe dele, Dona Almira, tinha morrido fazia 5 dias. Era noite de lua cheia e o vento soprava como quem chama. Benedito dormiu pesado, cansado de tanto chorar, e então viu. Sonhou que a mãe estava sentada numa cadeira de balanço, penteando o cabelo com um pente de osso. Ela olhou para ele e disse: "Meu filho, diga ao seu irmão que largue a pinga. Se ele não parar, vai se encontrar comigo cedo demais." Benedito acordou tremendo, com o rosto molhado de lágrimas. Contou ao irmão, que riu na cara dele. 15 dias depois, morreu pisoteado no rodeio. Aquilo marcou Benedito como ferro em brasa. Ele percebeu que não tinha sido um sonho, era um recado. Era o início de algo que ele não pediu, mas que teria de carregar. Os anos foram passando e certos sonhos começaram a aparecer, sempre alguns dias depois da morte de alguém da região. Às vezes ele via um caminho de terra iluminado pela lua, outras vezes a pessoa vinha do meio da neblina, outras surgia sentada, como se estivesse descansando. E sempre falavam, sempre deixavam algo pendente, algo que precisava ser dito e que só ele podia entregar. A notícia correu o sertão e a casinha de Benedito passou a receber todo tipo de gente. Uns vinham com medo, outros com esperança, alguns com vergonha, outros chorando baixinho, mas todos tinham a mesma pergunta: "O falecido veio falar comigo?" E Benedito, com a paciência de quem já entendia a tristeza humana, respondia: "Se ele vier, eu digo. Se não vier, é porque partiu bem." Uma vez, o marido de Francisca, moça jovem, bonita, cheia de sonhos, morreu num acidente besta. Ela vivia atormentada achando que ele tinha partido com raiva por causa de uma discussão boba. Chorava dia e noite. Na 4ª noite, Benedito sonhou com um rapaz. Ele surgiu com a roupa de roça, chapéu na mão e disse: "Seu Benedito, diga à minha Chica que eu nunca tive raiva dela. E diga que na última vez que vi ela, só lembrei do sorriso. Diga para ela viver que eu vou estar sempre olhando."
Quando Benedito contou, a moça desabou num pranto que parecia lavar a alma. Depois voltou a comer, voltou a sorrir, voltou a ser gente. Outra vez, o velho coronel Nicandor procurou Benedito às escondidas. O pai dele tinha morrido e deixado dúvidas sobre uma escritura de terra. O coronel, mesmo orgulhoso, chegou calado, chapéu na mão. Benedito sonhou naquela mesma semana. Viu o pai do coronel sentado numa pedra, apontando para a parede da capela antiga. No sonho ele dizia: "Tá atrás do altar, na parede falsa. Diz a ele que não deixa ninguém tomar." E não deu outra. Encontraram o documento lá. O coronel nunca mais duvidou do dom de Benedito. Mas nem sempre era recado bom. Teve o caso de Dona Marieta, que morreu deixando 2 filhas pequenas. No sonho, ela apareceu aflita, chorando, dizendo: "Seu Benedito, vão roubar o que eu deixei para as minhas filhas. Vá lá, diga para olharem no baú azul." Ele acordou suando. Foi imediatamente avisar a família. Quando abriram o baú, viram que o dinheiro estava lá, mas o irmão de Marieta já estava preparando um jeito de esconder. Quando foi confrontado, ficou branco como cal. Depois que devolveram tudo, Benedito sonhou de novo. A mulher agora vinha serena, sorridente, nunca mais apareceu. Com o tempo, o dom foi ficando pesado. Cada sonho custava um pedaço dele. Ele começou a envelhecer rápido. Os cabelos embranqueceram antes da hora, as mãos tremiam, o olho ficou fundo como cacimba seca. Mas não reclamava. Dizia apenas: "Se Deus me deu essa tarefa, eu sigo até onde der." Porém, quando chegou perto dos 70 anos, algo mudou. Os sonhos começaram a vir com mais frequência, às vezes 2, 3 vezes na mesma semana. Mortos de longe, mortos de perto, gente que ele nunca viu em vida. Ele acordava exausto, como se tivesse caminhado léguas a pé. Até que uma noite, algo diferente aconteceu. Ele sonhou com a própria esposa, Dona Elzira, que tinha morrido há 10 anos. Ela apareceu jovem, bonita, como no tempo de namoro. O vento batia no vestido dela e a lua iluminava tudo com um brilho brando. Ela se aproximou, colocou a mão no rosto dele e disse: "Benê, tá na hora. Tu já carregou dor demais. Tu já ajudou quem precisava. Agora, venha descansar comigo." Benedito acordou chorando igual criança. Sabia o que aquilo significava. Passou o dia inteiro quieto, arrumando suas coisas, limpou o terreiro, varreu alpendre, guardou as rezas escritas num caderninho velho. Depois tomou banho, colocou a melhor roupa e sentou-se na cadeira de balanço, olhando o sertão como quem vê o mundo pela última vez. Na noite, deitou-se devagar, rezou baixinho, agradeceu a vida, pediu perdão e fechou os olhos. Partiu no silêncio. No velório, muita gente chorou. Famílias inteiras foram agradecer por recados que só ele conseguiu entregar. O povo ficou comentando: será que agora ele aparece nos sonhos da gente? Mas uma benzedeira antiga, Dona Celina, disse: agora não. Agora ele merece descanso. O tempo passou, mas dizem que vez ou outra alguém que perdeu um parente muito amado sonha com uma voz mansa, conhecida, dizendo: diga a eles que estão bem, diga que não sofram mais. E quando acordam, sentem paz. Talvez seja só consolo da mente, talvez seja lembrança, ou talvez seja Benedito Fragoso, o benzedor sonhador, que mesmo depois da morte continua fazendo aquilo que sempre fez de melhor: confortar o coração dos vivos com a verdade dos que já se foram. O grande causo do ouro do escravo Joaquim. Nas cabeceiras do sertão de Catunda, existia um lugar onde o vento parecia andar devagar, como se a paisagem tivesse o costume de guardar segredos antigos. O mato, queimado pelo sol bravo, estalava quando a gente passava. Os riachos secos guardavam marca de enchentes de décadas, e as casas de taipa se firmavam no chão como quem enfrenta o mundo com teimosia. Foi ali que nasceram 3 amigos: Pedro,
alma boa desde menino, criado pela mãe rezadeira. Zé Cardoso, língua solta, esperto demais pro próprio bem. E Mundico, desconfiado, ambicioso e sempre com um cálculo na cabeça. Os três eram inseparáveis na infância. Cresceram brincando nos mesmos açudes, correndo atrás de bode, subindo em oiticica para roubar ninho de passarinho. Só que, com o passar do tempo, a vida vai ensinando o que cada um carrega dentro de si. Pedro se tornou trabalhador, honesto, daqueles que dividem até o último pedaço de rapadura. Zé e Mundico, bom, os dois tomaram outro caminho. Impacientes, viviam reclamando da pobreza. Sempre diziam: quem é besta sofre. O bom é ganhar dinheiro ligeiro, custe o que custar. A primeira noite do sonho. Foi uma noite quente, sem lua, a casa abafada, o vento parado. Pedro dormia leve, como sempre. Mas naquela noite, o sono dele se abriu para algo que não era deste mundo. Primeiro, ele ouviu um canto distante, igual a lamento. Depois o ar ficou pesado, como se o tempo tivesse voltado. Na frente dele apareceu um homem negro, alto, com os pulsos marcados por ferros, o olhar cheio de história. Usava roupas antigas, rasgadas, o peito sujo de poeira, como quem vem caminhando de um passado sofrido. O homem falou com voz firme, mas triste. Pedro, meu nome é Joaquim. Fui escravo nestas terras, roubei ouro do meu senhor, não por mal, mas para comprar minha liberdade. Não deu tempo. Ele me matou antes. Enterrei o ouro num lugar escondido e nunca consegui descansar. Quero dar para tu. Só tu me escuta, só tu me entende. Pedro tentava falar, mas a voz não saía. O homem continuou. Vai no pé da oiticica grande, na curva do riacho seco, debaixo dela, num buraco coberto por pedras. O ouro é teu, é meu presente para tu. Me ajuda a sossegar, meu filho, me ajuda a descansar. Quando Pedro acordou, estava encharcado de suor, tremendo como se tivesse lutado com o próprio sonho. Na manhã seguinte, Pedro se encontrou com Zé e Mundico no terreiro. Rapaz, tive um sonho estranho, disse Pedro. Sonho? Zé Cardoso arregulou os olhos, já farejando novidade. Um homem apareceu para mim, disse que era escravo, mostrou onde tinha enterrado um ouro. Zé e Mundico se entreolharam, devagar, fingindo desinteresse. Pedro, tu tá precisando descansar a cabeça, disse Mundico. Esse calor deixa o cabo doido, completou Zé, rindo. Mas nos olhos deles havia outra coisa, ambição acesa. Pedro, inocente, continuou falando, descrevendo o lugar, o homem, o tom da voz. Tudo. Eles ouviam cada detalhe com o coração batendo no pescoço. E assim que Pedro virou as costas, Zé disse: é hoje. Hoje mesmo, antes que ele vá lá primeiro, completou Mundico. A noite da traição. Quando anoiteceu, Zé e Mundico se encontraram escondidos atrás do curral. Com lanterna velha e ferramentas, partiram rumo ao riacho seco. O céu estava nublado, o ar pesado. No meio do caminho, os galhos quebravam debaixo das botas, parecendo ossos. Os dois suavam frio, mas a ganância empurrava cada passo. Chegaram no pé da oiticica grande. A ave era imensa, retorcida, com os galhos parecia braço de gente condenada. É aqui, disse Zé com os olhos brilhando. Começaram a cravar desesperado. A terra fofa saiu rápido. No silêncio da madrugada, só se ouvia a pá entrando no chão. Foi quando veio o primeiro sinal. Um vento frio, cortante, que fez os dois gelarem. Tu sentiu isso? Perguntou Mundico. Vento besta, continua. Eles carvaram com mais raiva, mais fundo, até que um galho estalou atrás deles. Os dois viraram ao mesmo tempo e viram. Ele, um homem negro enorme, musculoso,
com o peito largo, as roupas rasgadas, os olhos brilhando num amarelo que não era humano. Usava um cipó grosso tão áspero que parecia trançado pelo próprio inferno. Zé tentou correr, Mundico tentou rezar, mas o homem avançou num salto e desceu o cipó com a força de séculos. O som cortou o ar. Zé gritou, Mundico caiu. Cada golpe fazia o chão tremer. Cada chicotada parecia trazer à tona o sofrimento de milhares de almas. Eles tentavam fugir, mas escorregavam, tropeçavam, arranhavam os braços nos espinhos, gritavam, choravam que nem criança com medo do escuro. Quando por fim conseguiram correr, estavam sangrando, arranhados, sujos, sem força nenhuma. Fugiram cambaleando, gemendo, implorando por ar. Chegaram em casa ao amanhecer, irreconhecíveis, sem coragem de explicar nada. Na outra noite, Pedro voltou a sonhar, mas dessa vez o escravo Joaquim apareceu com o rosto cansado, como quem carregou peso demais. Pedro, teus amigos tentaram me roubar. Não era o destino deles. Por isso, apanharam. Agora tu vais sozinho, ninguém mais. E não conta pra ninguém. O que é teu, é teu. Vai amanhã, antes do sol nascer. Pedro acordou assustado, sentia um medo fundo, mas uma paz estranha, como se alguém estivesse guiando o caminho dele. A caminhada da madrugada. Antes do sol despontar, Pedro saiu de casa. A estrada estava fria, o céu ainda cinzento. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a própria respiração. No caminho ele imaginava tudo. O homem, a violência, o tesouro, o desconhecido, mas algo dentro dele empurrava. Chegando no Oiticica, viu o homem parado, de costas. Pedro engoliu seco. O homem virou. O rosto não tinha mais fúria. Era tristeza, cansaço, esperança. Vem, Pedro. A voz era grave, mas calma. Pedro caminhou devagar, sem força para correr. Tu tem o coração bom, não quis me roubar, não zombou do meu sofrimento. Por isso, o que é meu agora é teu, para tu viver bem, para tua mãe não passar mais fome. Tu merece. O homem ajoelhou e afastou um tronco de madeira. Debaixo tinham pedras antigas. Sobre elas a terra estava claramente remexida. Pedro cavou com as mãos e encontrou uma caixa metálica, pesada, enferrujada, mas intacta. Quando abriu, pepitas de ouro, moedas antigas, prateava fina e um medalhão de pureza, brilhante. Pedro respirou fundo sem acreditar. Levantou os olhos para agradecer, mas o homem já se levantava devagar e desaparecia entre as árvores, virando pó no vento. O ouro com sabedoria, a vida transformada. Comprou dado, cercou terras abandonadas, ajudou famílias pobres, construiu uma casa grande, cuidou da mãe enferma, empregou vaqueiros da vila. Nunca contou como ficou rico. Dizia só, a vida devolve o que a gente planta. Enquanto isso, Zé e Mundico viviam tentando descobrir o segredo, mas nada aprendiam. A ambição virou peso. A miséria acompanhou os dois até o fim. A lenda final. Dizem que em noites de lua cheia, quando o vento sopra forte na curva do riacho seco, ainda dá para ouvir um assobio grave, parecido com um gemido antigo. Alguns dizem que é o escravo Joaquim finalmente descansando. Outros juram que é o chiado do cipó, lembrando que riqueza roubada nunca prospera. E Pedro? Pedro viveu muitos anos, morreu em paz, cercado pelos filhos, deixando a maior lição que o sertão conhece. Quem tem a alma limpa nunca fica sem recompensa. Quem tem o coração sujo nunca encontra tesouro.